Saíram dados de inflação dos Estados Unidos hoje que vieram a 8,6% ao ano, acima do que o mercado esperava e a mais alta dos últimos 40 anos. Esse dado de inflação que saiu dos Estados Unidos, ele na verdade é igual aqui no Brasil. Você tem um índice composto por diversas categorias: alimentação, energia, transportes. Uns estão mais altos, outros mais baixos. E o que acontece é que você tem uma média desses compostos como um todo e você tem o índice de inflação, que é o CPI nos Estados Unidos, que saiu hoje de novo a 8,6%. É igual aqui no Brasil. Quando você pergunta para um americano médio, ele vai falar que ele está gastando muito mais do que 8,6%, porque a alimentação subiu mais, energia subiu mais, combustíveis subiram muito mais. Portanto, aqueles itens que são de suma importância na vida de um ser humano, a gente está gastando mais do que mostra a inflação. Mas, de qualquer maneira, esse é o índice oficial, é o índice mais importante que delimita o mercado e ele vai servir e serve como base para a reunião da próxima semana nos Estados Unidos para a alta de juros e para saber como vai ser daqui para frente, se vai continuar subindo meio ponto percentual, se será mais agressivo na alta, se vai subir mais até no ano que vem, enfim, até onde vai a política monetária dos Estados Unidos, tá? Um ponto que eu queria conversar aqui é mostrar primeiramente um gráfico que para mim é de suma importância. Vamos primeiro nesse daqui, que ele mostra quanto tem de dinheiro em circulação que foi impresso pelos Estados Unidos. Aqui está desde os anos 80, todas essas barras cinzas mais escuras, elas são períodos de recessão, mas vamos nos concentrar aqui depois da crise do subprime de 2008, quando os bancos centrais americanos e dos restantes do mundo, mas vamos falar aqui basicamente dos Estados Unidos, começaram a imprimir dinheiro numa magnitude muito mais acelerada num período mais curto de tempo. Portanto, terminamos a recessão aqui de 2009, 2010 com mais ou menos 8 trilhões e meio de dólares em circulação. Chegamos na crise do Covid com mais de 15 trilhões em circulação. E pasmem, nós estamos falando de 2020, para o que nós temos agora são 22 trilhões de dólares. Portanto, a gente cresceu aí mais de 7 trilhões num período de 2 anos, muito mais do que a gente tinha crescido em períodos muito maiores anteriores. É natural que qualquer oferta muito grande de um bem vai levar a uma queda do seu preço. Acho que lei básica da oferta e da demanda, ninguém questiona. E o dinheiro é a mesma coisa. Quanto maior a oferta do dinheiro, mais a desvalorização dele. E o que representa um dinheiro desvalorizado? Alta dos preços e, portanto, a inflação. A inflação é a consequência de uma desvalorização da moeda, que isso vem acontecendo justamente por conta dessa oferta muito grande. Claro que agora, nos últimos dias, a gente viu o dólar se valorizar porque os juros começaram a subir, isso leva capital para os Estados Unidos, mas estamos falando aqui de um cenário um pouco mais macro, tá? Então, vamos nos centrar nisso. A gente teve uma expansão monetária e fiscal, uma injeção de capital trilionária que a gente não via desde a época da Segunda Guerra Mundial e muito mais rápida em período muito mais curto de tempos. Então estamos agora com 22 trilhões de dólares em circulação, lembrando que o PIB americano é de 25 trilhões de dólares mais ou menos, tá? Vamos a um outro gráfico que é de suma importância. O que a gente viu foi aqui uma injeção de capital muito grande. E o que isso fez? Primeiro vamos nesses gráficos aqui. Levou naturalmente a uma inflação dos Estados Unidos. Isso aqui a gente está analisando desde os anos 30. Vamos trazer num período de 25 anos aqui. Veja como no período pós-Covid essa inflação acelerou muito, que é essa última alta aqui. Porque não é narrar o jogo de segunda-feira, mas sim a gente vem falando isso, nós que acreditamos e estudamos nos ciclos econômicos, já consegue mostrar empiricamente que toda vez que nós temos uma expansão monetária tão grande, a gente nunca tinha visto algo parecido como foi feito agora, o resultado disso é inevitavelmente a inflação. A gente já tinha um problema inflacionário nos Estados Unidos, se estendendo para o restante do mundo depois da Covid, que foi acelerado pela guerra. Não é uma verdade que isso foi causado pela guerra, como a gente vê os burocratas
falando, mas isso foi acelerado pela guerra, um processo que a gente já vinha vivendo com ele e viveria de qualquer maneira, tá? Então, voltando aqui num período máximo, a gente vê que a inflação está nos mesmos níveis que tinha apenas no começo dos anos 80, maior inflação nos últimos 40 anos. O que isso se reflete? Se reflete em altas taxas de juros dos títulos de 10 anos do governo americano. Ou seja, se você empresta dinheiro para os Estados Unidos comprando títulos com vencimento de 10 anos, os chamados Treasuries, você vai receber hoje 3,17% de rendimento ao ano. Mas vamos dar uma olhadinha aqui nesse período, olha como ele subiu. A gente via aqui no ano passado que ele pagava 1%, os de 10 anos. Se nós jogarmos para período anteriores a isso, a gente vai ver que eles pagavam, vamos jogar aqui no período de 5 anos, olha só a alta forte que teve. Nesse período aqui de 2020, que o governo pagava por volta de 0,5% para quem emprestasse dinheiro comprando título de vencimento de 10 anos, agora está pagando mais de 3,17%. Veja a alta, de 0,5% para 3,17%. São duas coisas diferentes. A Federal Fund Rates, que é a taxa de juros dos Estados Unidos, elas agora já estão subindo, estão em 0,75% a 1%. Lá tem um range, né, da taxa de juros, que estava em 0, né, entre 0 e 0,25%. O que acontece é que quando o governo mexe nas taxas de juros, ele mexe nessas Federal Fund Rates. Porém, essas taxas que eu mostrei aqui, elas realmente não são negociadas pelo governo. É livre oferta e demanda do mercado. Quando o mercado pagava 0,5%, o governo tinha que pagar 0,5% porque era expectativa, era como elas eram negociadas. O mercado esperava que a taxa de juros fosse se manter baixa. A gente ainda não estava com um problema alto de inflação. No momento em que o mercado começou a perceber que essa inflação seria inevitável por conta dessa política monetária e fiscal expansionista, ele começou a cobrar mais juros para comprar esses títulos. Quando eu falo mercado, são os investidores. Que falam, opa, eu não compro mais esse título que me remunera 0,5%. O Brasil subiu a taxa de juros, por exemplo, eu vou levar o dinheiro para lá que remunera mais o meu capital. Portanto, ele começou a exigir mais taxas de juros e isso faz com que gere uma expectativa e o governo americano tenha que pagar essas taxas para conseguir captar esse dinheiro para se financiar, que é um país também extremamente endividado, tá? O que eu quero dizer é que aqui o mercado já precifica uma alta de juros e isso é inevitável. Agora, a sinuca de bico que os governos se meteram, principalmente os bancos centrais dos países grandes se meteram, Estados Unidos, Inglaterra, Austrália, Japão, Banco Central Europeu, é que eles demoraram demais em subir suas taxas de juros depois que a inflação contaminou toda uma economia que segue com um mercado forte de trabalho, portanto mais gente consumindo, que acelera mais ainda a inflação e eles têm que subir a taxa de juros. Subiu a taxa de juros, você pode sim flertar com uma recessão, até porque essas taxas de juros foram mantidas artificialmente baixas na última década, em alguns países negativo, como nós vamos ver aqui, por conta dessa injeção de dinheiro. Quanto mais você injeta dinheiro, mais o dinheiro desvaloriza e as taxas de juros caem. Novos projetos, empresas, empreendimentos foram criados com essas taxas artificialmente criadas ou mantidas baixas ou negativas. Agora que elas sobem, a gente pode ter muito problema de default ou de empresas e pessoas não conseguindo arcar mais as dívidas que tiveram um incremento por conta dessas taxas de juros. Para efeito comparativo, vamos pegar o da Alemanha, que pagava taxa de juros negativa lá para 2020-21. Quem comprasse um título de 10 anos do governo alemão teria que pagar 0,5%, como a gente vê aqui, 0,60%. Agora, ele já está recebendo 1,5%. Olha a alta que teve na expectativa que o Banco Central Europeu terá que sim subir as taxas de juros. Vamos à Suíça, que tem um Banco Central independente, também pagava taxa de juros negativa ali na casa do 0,3% e agora está pagando 1,15%.
Vamos à Austrália para falar pelo menos de um país lá do Pacífico, do lado asiático. A gente vê que a Austrália pagava uma taxa de juros ali que estava próxima a 1% e agora já está quase em 4%. Nós estamos falando praticamente 4 vezes mais do que ela pagava para conseguir captar esse dinheiro. Portanto, é encarecimento de dívida. A Austrália também já subiu a sua taxa de juros, aquela que o Banco Central tem poder de subir ou descer, e essas daqui são negociadas pelo mercado como um todo. Então o que a gente vê, gente, é que a gente não tem escapatória. Os bancos centrais têm que subir esses juros, já estão subindo juros, só o Banco Central Europeu e o japonês que seguem na contramão e ainda não subiram, e o chinês que vem descendo. O Banco Central Europeu falou que vai subir a partir de julho, mais 0,25, não faz nem cócega na inflação que a gente está vivendo na Europa agora, que está também na máxima dos últimos 40 anos. Os bancos centrais se colocaram numa sinuca de bico em que, se eles não sobem as taxas de juros, a inflação corrói o poder de compra da população, e se eles sobem a taxa de juros agressivamente para conter essa inflação que já deveria ter feito há muito tempo, a gente vai ter uma recessão. Me parece muito difícil de acreditar em palavras de burocratas quando uma diretora do FMI, Georgina é o nome dela, falou há alguns dias atrás que os diretores do FMI de política monetária e também os diretores dos bancos centrais europeus parecem crianças de 8 anos correndo atrás de uma bola. Jogando futebol, todas as crianças vão atrás da bola e esquecem de trabalhar as outras partes do campo. Ou seja, o que ela quis dizer com isso? Estamos completamente perdidos, todo mundo correndo atrás da bola, que é a inflação, e esquecemos de olhar os outros lados. Ao longo dos últimos tempos, quando muitas pessoas do mercado alertavam que a inflação chegaria. E nós fomos aqui um deles. E de novo, não é porque temos inteligência a mais, é simplesmente por estudar o histórico e saber a lei básica da oferta e da demanda. Uma maior oferta de dinheiro vai levar inevitavelmente a uma alta dos preços, e agora estamos vendo isso. A economia a gente vê depois, o depois chega e a gente tem que arcar com as consequências. Não adianta acreditar em burocratas, porque mais uma vez eles querem simplesmente se safar com seus discursos populistas.